Representando a família Vale de Oliveira, de Nova Trento, irei apresentar uma breve homenagem a esse filho, irmão, tio, primo, que foi tão querido para todos nós, Padre Arlindo Vale de Oliveira. Padre Arlindo foi o primogênito de uma família numerosa, de 14 filhos, e uma família virtuosa, fervorosa, que residia em Nova Trento. Desde o seu nascimento, sua mãe rezava para que o seu primogênito fosse sacerdote. Com o passar dos anos, ele foi sendo conduzido aos estudos no seminário. No contexto da sua ordenação, ele esteve com sua mãe em Nova Trento e, como gostavam de pescar, os dois foram pescar, foram até o rio da cidade pescar. E ele disse à sua mãe: Mãe, a partir de agora serei pescador de homens. E essa era uma lembrança que sempre era contada pela bondosa e virtuosa Dona Maria Luísa, a nossa querida vó Maricota. No exercício do seu sacerdócio, ele foi levado a catequizar os indígenas da região de Mato Grosso, em Campo Novo dos Parecis. A reserva indígena que ele trabalhava era muito grande. Eu tive o privilégio de conhecer. E tive o privilégio também de passar por alguns trechos da reserva com o tio Padre Arlindo, que já estava mais velho e que me mostrou a dificuldade. Ele contava como ele desbravou, junto com os outros sacerdotes, as matas, as intempéries, as dificuldades de um território pouco conhecido para alguém criado no interior do estado de Santa Catarina. Com muitas dificuldades, fome, desafios, ele buscou exercer o seu sacerdócio, com empenho, dedicação e amor. O apóstolo preferido do tio Padre Arlindo, e ele relatou isso nessa visita que eu tive o privilégio de fazer a ele, ele disse, olha, o apóstolo preferido para mim é o apóstolo Paulo. E parece que realmente esse apóstolo diz muito da vida e da trajetória do tio Padre Arlindo, junto desses fiéis e amigos indígenas a quem ele dedicou toda a sua vida. Então, a passagem de Coríntios 13 retrata um pouco do que conduziu a sua vida. Eu vou ler para vocês porque eu acho que faz muita diferença para quem conheceu o tio Padre Arlindo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, e se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Foi assim a vida desse sacerdote que dedicou sua vida aos mais vulneráveis, que deixou tudo, família e qualquer tipo de reconhecimento humano, para dedicar-se até o fim àqueles que necessitavam do amor de Deus. Nessa semana da oitava da Páscoa,
podemos reconhecer por meio da ressurreição de Cristo que Padre Arlindo triunfou no desprendimento de uma vida que serviu aos demais.